Olá! Nesta aula vamos falar sobre a derivada de uma função num ponto. Vamos a isso? Mas para isso vamos em primeiro lugar ver o que é a taxa média de variação. Isto responde à pergunta: quanto é que em média a função cresce ou decresce por unidade de abscissa entre dois pontos? Ou seja, neste caso, que estás aqui a ver no gráfico, imagina que eu queria saber quanto é que, em média, a função f vai crescer entre o ponto B e o ponto A. Ou seja, desde o ponto A até ao ponto B. Como é que eu calculava isso? Através da taxa média de variação. A taxa média de variação de f entre A e B, ou seja, entre as abscissas A e B, vai se representar assim. Taxa média de variação, com 3 pontinhos, de f a b. E a sua fórmula é f de b menos f de a sobre b menos a. Em particular, isto quer dizer que eu estou, no fundo, a calcular o declive da reta AB, ou seja, da reta secante à função nestes dois pontos. Ora, repara neste exemplo. Neste caso, se eu quiser saber qual é a taxa média de variação entre os pontos A e B, então, no fundo, o que eu vou ter é a taxa média de variação de f entre 2 e 7. E isto vai-me ser dado por, então, f de 7 menos f de 2 sobre 7 menos 2. Ou seja, quanto é que é f de 7? Vai ser 5. E quanto é que é f de 2? É 4. Por isso, eu agora vou ter 5 menos 4 sobre 7 menos 2. Ou seja, o declive disto vai ser dado por 5 menos 4 é 1, 7 menos 2 é 5. E agora nota uma coisa. Este declive nada te diz sobre a monotonia no intervalo. Ok? Repara que, por exemplo, esta função é uma função que primeiro é decrescente e depois é crescente neste intervalo entre 2 e 7. O facto da taxa média de variação ter dado positivo, ou seja, este declive ter dado positivo, não quer dizer que a função seja crescente nesse intervalo. Como acabaste de ver, é possível que ela decresça e cresça uma ou muitas vezes. Ok? Portanto, não confundas estas duas coisas. Mas então, e se eu quiser saber a variação da função não num intervalo, mas sim num ponto em concreto? Como é que eu faço? Para isso, vamos usar a derivada. Ok? Portanto, imagina que na função que tens aqui no gráfico, a função f, tu queres saber quanto é que, em média, a função f está a crescer em específico, naquele instante, naquele ponto em específico do ponto x0. Portanto, da abscissa x0. Nesse caso, o que tu vais fazer é calcular, tens duas possibilidades. Ou tu pegas na fórmula da taxa média de variação, aplicas assim f de x e f de x0 sobre x menos x0 e fazes o seu limite quando x tende para x0, ou então assumes que x vai ser igual a x0 mais um determinado h muito pequenino e que, então, tu podes calcular através da fórmula limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h menos
f de x0. Isto sobre h. Que é basicamente o mesmo limite, só que usando letras diferentes. Então vamos ver este exemplo. Tu tens a função f, que é definida por f de x igual a 4x ao quadrado mais 2, e tu queres saber qual é a derivada da função no ponto 1, ou seja, f' de 1. Por isso, tu ficas com limite, quando x tende para 1, agora sempre que tens x0 vais colocar 1, mesmo na fórmula, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. E isto é igual a limite, quando x tende para 1, de f de x é 4x ao quadrado mais 2, menos f de 1, que é 4 vezes 1 ao quadrado mais 2. Isto a dividir por x menos 1. Ora, agora, substituindo, tens limite, quando x tende para 1, de... Então, este 2 aqui vai cortar com este 2 aqui. E ficamos só com 4x ao quadrado menos 4. Que, se tu reparares, é o mesmo que teres 4x ao quadrado menos 1. Isto sobre x menos 1. Ou seja, isto vai ser igual ao limite, quando x tende para 1, de 4 e o x ao quadrado menos 1, já estás a ver aqui a técnica que eu estou a utilizar, vai ficar x menos 1, x mais 1. Ora, o que é que pode cortar agora em cima e em baixo? Exatamente, o x menos 1. Este vai cortar com este e ficamos com uma expressão muito mais simples. Ou seja, eu agora estou no fundo a calcular o limite quando x tende para 1 de 4x mais 1. Ou seja, já posso fazer aqui a substituição e fica 4 vezes 1 mais 1. Isto é 4 vezes 2, ou seja, 8. A derivada da função f no ponto x igual a 1 é 8. Para terminar a aula, vamos só ver o que é uma função diferenciável. Então, uma função é diferenciável em x igual a x0 se tiver uma derivada nesse ponto. É só isso. Ou seja, neste caso, como nós vimos no exercício anterior que a função f do exercício tinha derivada em x igual a 1, nós podemos concluir que f é diferenciável em x igual a 1. Por isso, por esta aula está tudo. Boa sorte nos exercícios e vemo-nos na próxima aula. Tchau!